Bom dia, muito bom dia. Este é o programa Rosa de Saron, juntamente com a irmã Olinda e o irmão José Carlos aí no momento de reflexão. Nesse dia na qual o Senhor reservou, para que juntos nós possamos adorar e bendizer a esse Deus. Que glória, né, irmãos? Que chuva maravilhosa na qual o Senhor nos concedeu essa noite. Como o Senhor é maravilhoso, como Ele é lindo, como Ele tem cuidado de nós, né? Eu estava ontem à tarde e falei, meu Deus, está tão seco, ou a terra está tão sedenta, né? E falava, Senhor, uma chuva iria nos alegrar tanto, a natureza, a nós mesmos, né? E o Senhor, com todo o poder e com toda a glória, Ele sabe todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Sempre digo isso. O Senhor jamais perdeu o controle. E o Senhor mandou uma chuva maravilhosa. Uma chuva que dormimos escutando a chuva no telhado. Irmãos, como é gostoso sentir o cheiro de uma terra molhada, né? Eu falei, meu Deus, que cheiro gostoso. Senhor, muito obrigado por esta chuva. Muito obrigado, Senhor, pelo descanso das nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de tudo. O Senhor tem cuidado de mim e de você, nos mínimos detalhes. O Senhor, Ele é detalhista. Ele cuida de tudo com muito cuidado, com muito amor. Ele coloca todas as coisas no lugar. E nós temos que aprender a depender de Deus. Nós temos que aprender a viver glorificando, exaltando, agradecendo ao Senhor todos os dias quando nós acordamos. Eu fico aqui olhando aqui a natureza, olhando os animais e vejo assim o cuidado de Deus que é muito grande para com as nossas vidas. Como Deus tem cuidado de tudo nos mínimos detalhes. Nosso Deus é um Deus detalhista, Ele cuida de tudo. Quando Ele criou a terra, Ele criou tudo tão perfeito. Ele é o Deus criador do céu e da terra. Quando bater no teu coração aquele desespero, aquela tristeza, aquela insegurança, aí olhando somente aquilo que nossos olhos carnal conseguem ver, que nós possamos olhar para o céu e ver quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus, que durante o dia Ele nos dá a luz e à noite o escuro, para que nós possamos dormir bem, para que nós venhamos descansar bem, para que nós possamos ter um dia diferente na presença do Senhor. Que cada dia é um dia de novidade de vida, é um dia de nova oportunidade, para que nós venhamos falar do grande amor de Deus, falar das maravilhas do Senhor para com as nossas vidas. A minha vida mesmo, irmãos, ela é um milagre. Quantas coisas o Senhor tem feito por mim. Quantas coisas o Senhor tem feito pelos meus. O Senhor tem cuidado dos meus nos mínimos detalhes. Irmãos, esses dias eu dei um testemunho aqui para os irmãos, quem estava nos assistindo ou teve oportunidade de ver depois do horário, mas pôde entender o trabalhar de Deus. E quantas vezes nós erramos. Quantas vezes o Senhor nos dá a oportunidade. Irmãos, em 1996, eu tive a minha terceira filha, porque eu tenho 3 filhos. O Senhor me presenteou com um menino e 2 meninas. Em 1991, nasceu a Ludmila, uma menina linda, grandona, maravilhosa, e o Senhor tem cuidado muito dela. Ela é uma levita. O Senhor tem chamado na vida dela para louvar a Deus. É uma serva do Senhor Jesus, temente, uma excelente filha, amiga, companheira de caminhada. Meus filhos todos são meus companheiros. Todos eles são meus amigos. Porque o filho, ele depende da mãe para tudo. E qual é a mãe que abandona um filho? A mãe está o tempo todo do lado do filho, cuidando do filho, ajudando o filho, orientando o filho,
cuidando. Se os filhos ficam doentes, ela vai junto na luta. Se ela não tem força, ela arruma força da onde ela não tem, mas ela continua cuidando dos filhos. Uma mãe, ela cuida dos filhos até eles podem casar, eles podem viver a vida deles. Se eles errar na vida, a gente acolhe ele de novo. E a gente nunca abre mão dos nossos filhos, porque são herança do Senhor. Em 1996, eu estava congregando numa igreja e aconteceu muitas coisas, irmãos, muitas coisas na minha vida. Houve uma certa calúnia que aconteceu na minha vida. Passei por uma grande perseguição, muito difícil, porque na verdade eu nem sabia o que estava acontecendo. Na verdade, nem vamos entrar em detalhes sobre isso, porque isso não vai estar somando nada para o reino de Deus, amém? E aí na igreja, eu era dirigente de círculo de oração, eu fazia parte da consagração da manhã, eu fazia parte do evangelismo. Depois da tarde da bênção nós íamos evangelizar, e ali trabalhando na obra de Deus com todo o amor. E houve algo que aconteceu, irmão, que eu me entristeci muito, muito mesmo. E eu, por conta, resolvi sair da presença do Senhor. Saí da presença do Senhor, saí da casa do Senhor. E naquela época, irmãos, eu já tinha ganhado almas para o Senhor Jesus. Eu já tinha ganhado a minha tia, minha prima, e já tinha ganhado algumas almas para o reino de Deus ali, que contavam comigo na caminhada. Pessoas que estavam ainda sendo cuidadas. Mas eu, naquele momento de ser humano, falho, fraca, eu não olhei para nada disso, eu simplesmente saí. E quando eles me procuravam e falavam assim, mas irmã Olinda, o que está acontecendo? Irmã Olinda, você falou tanto de Jesus para nós. Aí eu falava assim para eles assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E ali eles me procuravam e falavam, irmã Olinda, volta para a casa do Senhor, você está fazendo tanta falta. Eu chego na igreja, você não está lá. Irmã Olinda, volta para o Senhor. Mas eu não queria voltar de jeito nenhum, irmãos. Não queria voltar de jeito nenhum. Deixei de fazer a obra de Deus. E mais uma vez, aquela raiz enraizou no meu coração. Aquela dificuldade entrou no meu coração e ali estava fazendo raiz. E eu estava muito magoada com a situação. E sempre elas atrás de mim, sempre falando, e eu sempre dizia, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Continue firme na tua caminhada. Nesse momento eu não estou em condições, irmãos. Eu falava para elas, eu não estou em condições. Falava para minha prima, para minha tia. Não estou em condições de caminhar. Mas vocês permanecem firme. Firme, vai firme. Isso vai passar, eu falava para elas. E vocês permanecem firme. E aí foi passando o tempo. E nesse meio tempo eu já tinha ganhado meu irmão para Jesus. Já tinha ganhado várias almas. E quando foi numa certa tarde, meu irmão chegou em mim e falou, irmã Olinda, vai ter um culto ali na casa da irmã Alice. Eu falei, ah, é? Ele falou assim, é. E você é minha convidada toda especial para estar nesse culto. Eu falei, eu vou ver se eu vou, irmão. Se der, eu vou. Mas assim, como se dissesse, eu não vou. Aí chegou na hora do culto, ele foi lá em casa. Ele falou, ô irmã Olinda, vai começar o culto. Vamos, irmã Olinda. Aí, irmãos, eu fui com ele. E quando eu fui no culto, todo mundo ali cheio da presença de Deus, todo mundo glorificando, eu não sentia nada. Aquela raiz da amargura já estava dentro de mim muito, muito profunda. E Deus usou ali a missionária, falando comigo fortemente. Ela falava para mim assim,
Se você não voltar para a casa de Deus, enquanto é dia, vai haver uma dor que talvez não haja cura. Você me entende? Ela falava para mim que ela é mulher usada por Deus. Ela é uma mulher de autoridade. E ela falava para mim assim, ó, não brinca com as coisas de Deus. Aí eu falava para ela, eu não estou brincando. Irmã Olinda, você tem um chamado. E volte para a casa de Deus, senão você vai voltar na dor. E vai ser uma dor tão profunda, irmã Olinda, que não se pode comparar com essa raizinha que está dentro de você. Aí eu olhei para ela e assim falei, nossa mulher, tá tudo tão bem, tá tudo tão perfeito, tá tudo bem em casa, vai tudo bem em casa, não estou entendendo. E fui para casa do mesmo jeito que eu entrei, meu coração estava fechado. E passou os dias, daqui a pouco a minha filha começou a ficar muito doente, muito doente, muito doente. E ela começava a vomitar. E tinha febre, e ficava ruim. Muitas vezes ficava até muito ruim. E eu falava assim, meu Deus, corria com ela para o hospital. Quando eu chegava no hospital, ela não tinha nada. Quando eu voltava em casa, ela estava ruim. Voltava eu para o hospital de novo. Chegava lá, ela não tinha nada. Aí voltava eu para o hospital de novo. Eu sei que naquele dia, eu acho que eu cheguei aí umas 3 vezes no pronto-socorro com ela. Até a médica falou para mim assim, olha, eu acho que a senhora não tem o que fazer. A menina não tem nada. E a senhora fica vindo aqui toda hora, a senhora precisa de arrumar alguma coisa para fazer. Aí eu até fiquei brava, sabe, irmãos? Fiquei brava, falei para ela assim, a senhora acha que eu não tenho o que fazer? A senhora acha que eu gosto de ficar vindo aqui toda hora? Eu chego em casa, essa menina tá com febre. Aí ela falou para mim, isso é coisa da tua cabeça. Aí fui para casa com ela. Aí cheguei em casa, ela passando mal. E tudo que ela comia, ela vomitava. Tudo que ela comia, ela vomitava. E eu, em casa com ela, eu falei, meu Deus, né? Olha o estado que tá essa menina. Mas meu coração estava muito longe do Senhor. Longe do Senhor. Eu estava muito magoada com o que me fizeram. Eu estava olhando para o homem, esquecendo que foi Deus que me chamou, foi Deus que cuidou, foi Deus que esteve comigo e foi Deus que estava comigo. E ela passando muito mal. Aí eu levei ela um dia à noite no hospital e ela já estava vomitando sangue. Aí cheguei no hospital, eles colocaram ela no soro e ela já estava bem desidratada, colocaram ela no soro. Quando foi lá para as voltas, mais ou menos de 2 horas da manhã, ela começou a vomitar. Aí eu corri, chamei a enfermeira falou assim, a doutora está atendendo. Eu falei, mas eu quero falar com a doutora, ela está vomitando e é sangue. Aí ela falou, não é sangue, é o medicamento que nós colocamos nela e não é sangue. Foi um medicamento que ela tomou, bateu no estômago e não houve uma combinação lá e não é o medicamento. Aí a doutora chegou, eu falei, doutora, é sangue? Sim. Aí ela falou, não é o medicamento. Aí eu abaixei e peguei. Isso é sangue. Aí ela pegou, olhou para minha cara, olhou para as enfermeiras, e aí conversaram lá, mas elas conversando, mas eu em cima, né? Aí ela falou assim, olha mãe, eu não sei se a senhora tem algum convênio, se a senhora tem alguma coisa, mas eu acho que o caso da sua filha é grave. Se a senhora tem algum convênio, se a senhora tem algum médico, algum plano, a senhora vai em busca, porque nós aqui não temos como descobrir o que está acontecendo, porque aqui é um pronto-socorro e na nossa cidade nós não vamos conseguir ver o que está acontecendo.
E na época meu marido era servidor público e nós tínhamos o servidor público lá em São Paulo. E eu peguei e falei, meu Deus, eu já estava numa situação que todo o dinheiro que eu tinha, eu já tinha gastado. E eu não tinha mais dinheiro. Para mim ir com ela para o servidor público de ônibus, eu tinha o dinheiro para pegar o Pássaro Marrom para ir e pegar metrô. Não sei se eu tinha dinheiro suficiente para mim chegar lá. Eu lembro que a minha cunhada esteve em casa e na época era R$30, e R$30 era dinheiro em 1996. Estou levando dinheiro hoje, R$30. Ela chegou na minha casa e na época eu fazia a unha e ela estava me devendo esse R$30. Então ela foi e me pagou o dinheiro. E eu também nem comentei com ela que eu não tinha condições para nada. E aí eu fui para o ponto e fiquei lá no ponto. Passou um certo tempo, aí apareceu um táxi branco. Aí esse senhor falou para mim assim, a senhora vai para onde? Aí eu falei para ele, eu vou para o servidor público, né? Minha filha não tá bem. Aí ele falou assim para mim assim, eu levo a senhora. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro para o táxi. Aí ele falou assim, não, mas eu levo a senhora. Esse irmão, ele era um irmão da congregação cristã. Deus tinha dado para ele, mandou ele ir até lá para me ajudar. Quando eu lembro disso, eu vejo o grande amor de Deus. E mesmo eu estando nesse estado que eu estava, Deus ainda mandava socorro. Eu vejo o quanto Deus se importa assim conosco. Não importa o que você está fazendo. Não importa se você saiu, mas Ele está presente. E eu fiquei assim, meu Deus, esse carro novo, minha filha vai vomitar, vai sujar todo esse carro. Aí eu falei, irmão, ela está vomitando. Ele falou, não tem importância. Vamos, irmã. Aí esse irmão me levou até lá. Aí ele falou, olha, irmã, se precisar de alguma coisa, a irmã me liga. Amém, irmão. Louvado seja Deus. E a minha filha foi daqui até o servidor, ela não vomitou. Cheguei no servidor com ela. Aí os médicos começaram a fazer exames para ver o que era, ver se tinha alguma veia no nariz que estourou, se era alguma coisa na garganta. Aí foi olhar se era o ouvido. Aí começou a examinar ela. Tentar descobrir da onde que tinha aquele sangue, da onde que estava aquele problema. E a doutora falou para mim assim, olha mãe, se ela tá desse jeito, é algo um pouco grave, né? E ela tá bem fraquinha também, né? Então, muita coisa a gente não vai poder estar fazendo. Mas o melhor da gente, a gente vai, estamos com uma equipe aí e vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Aí fez vários exames, irmãos. E eu, naquele momento, eu entrei em desespero. E eu comecei a chorar. Eu me lembro que eu fui até o banheiro e eu chorava e eu falava, Deus, meu coração está tão magoado. Senhor, eu estou tão magoada, eu estou tão triste, Senhor, mas tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu sei que eu estou falando com o Senhor da boca para fora, mas o meu coração está longe. E Deus ali, Ele estava trabalhando na minha vida, só que o meu coração estava com uma dor tão grande, uma angústia tão grande, que eu falava com Deus, só de boca, eu falava, Senhor, a Tua palavra diz que nossa boca fala que o coração está cheio, só que eu estou falando para que o meu coração encha. Eu estou te pedindo, Senhor, abra meu coração, tira essa mágoa do meu coração, tira isso, Senhor. E o Senhor disse que eu teria uma dor que talvez não tivesse cura. Eu lembrei daquela pregação, daquele culto do lado da minha casa. Aí, irmãos, nessa semana meu marido não estava em casa, ele estava viajando. E Deus, Ele tem que ter os meios de trabalhar. E eu passando por aquela situação, quando fizeram uma endoscopia,
Aí nessa endoscopia, irmãos, mostrou que ela estava com uma úlcera. Já era úlcera, né? E a úlcera estava tão grande que pegava do estômago ao intestino. Aí a doutora falou, irmã não, mãe, né? Mãe, caso a sua filha é grave. Ela tem somente 6 meses, ela não aguenta uma cirurgia, nós não conseguimos fazer nenhuma cauterização, porque meu marido é maravilhoso, irmãos. Ela tinha 2 anos. Ela pesava 6 quilos, ela estava muito magrinha. E ela usava na época, com 2 anos, ela usava fralda P, para vocês terem uma ideia. E todo mundo que via o estado dela dizia que ela não ia sobreviver. E eu naquele hospital ali, eu passei mais ou menos, irmão, 1 mês eu fiquei com ela naquele hospital. Fizeram endoscopia, descobriram o que era, entraram com vários medicamentos, ligada no soro, mas tudo que ela comia, ela vomitava, tudo. O que ela comia durante o dia, comia muito pouco, bebia leite, mas antes da meia-noite, irmãos, se ela não vomitasse tudo aquilo que ela comeu, eu não podia descansar, porque tudo que entrava no estômago no final da tarde não fazia digestão. Ela vomitava tudo. E quase todo dia perdia a veia. E já não tinha mais lugar para achar veia. Já estavam achando veia nos pés, nas mãos, em vários lugares. E eu ali naquele hospital, o Senhor, quando Ele quer trabalhar na vida da gente, Ele faz o que Ele fez comigo. Ele me levou lá para o servidor público, bem longe da minha parentela, aonde não tinha ninguém que pudesse ir lá revezar comigo uma noite. Eu tive que ficar lá todos os dias. Meu marido ia me visitar e nessa saída minha, quando eu saí da presença do Senhor, eu voltei a fumar. E eu fumava 2 maços por dia. E eu sempre, quando ela estava tranquila, eu descia para fumar. E lá no servidor público tinha uma árvore muito grande, muito grande. E eu olhava para aquela árvore e falava, Senhor, o Senhor tem poder de ressuscitar uma árvore seca. O Senhor cuida das árvores. Tenha misericórdia, cuide da minha filha. Irmãos, ali nós ficamos 1 mês com ela. Aí eu voltei para casa com ela. Aí já voltei com o meu coração mais... Porque ali dentro do hospital, nesse 1 mês, eu comecei a evangelizar. Comecei a falar do amor de Deus. Muitas vezes eu descia para fumar, irmão. E o pessoal estava ali desesperado, com alguém da família ali para decidir o que ia fazer. Se desligava ou não desligava o aparelho, porque a pessoa não reagia, e naquele desespero todo. E eu sempre falava, irmã, fica em paz, fica calma, tudo vai dar certo, Deus está no controle. E o pessoal olhava para mim e falava assim, você é crente? Sim, eu falava sim, graças a Deus e pela misericórdia de Deus eu sou, sim. Aí as pessoas falavam, mas você fuma? Aí eu falava, até quando Deus quiser. Que não vai ser o cigarro que vai me impedir de falar de Deus. E ali naquele hospital eu passei esse tempo todo. Quando eu voltei para casa, logo eu fiz um culto e chamei todos os irmãos da igreja. Meu culto era um culto de agradecimento pela cura da minha filha. Eu já estava vendo lá na frente. Eu já estava com outros olhos. Meu coração já estava voltado para Deus, porque Deus, Ele sabe como trabalhar na minha e na sua vida. E aí, nesse meio desse culto, quando eu comecei a servir os comes e bebes, com a minha filha no colo, ali dando testemunho que Deus curou ela, contando para os irmãos tudo, e ela começou a vomitar. E ela vomitava, vomitou muito. Aí os irmãos olharam um para o outro e falaram assim, coitada da irmã Olinda, ela está ficando louca. A menina está morrendo e ela está fazendo um culto de agradecimento, coitada, ela está fraca do juízo.
E eu escutei eles falarem isso. Eles não, uma irmã. Nossa, a irmã Olinda precisa muito de ajuda porque ela não vai estar preparada e a menina está morrendo. Aí, irmãos, voltei com ela no servidor de novo. Quando eu cheguei no servidor, a doutora dela falou assim para mim assim, olha mãe, a senhora vai ficar aqui agora uns 6 meses. Nós vamos tentar fazer um tratamento, porque até então ela tinha feito várias endoscopias e vários exames de esôfago para ver como estava a situação. Então ela sofria tanto que quando ela via alguém de branco, ela entrava em desespero. Ela via a enfermeira, ela já entrava em desespero. E o tempo todo Deus falava para mim assim, ao meu coração, dela eu cuido, o negócio é nosso, é eu e você. A dor é eu e você vai voltar para os meus caminhos. Você tem que voltar para os meus caminhos. Eu preciso de você. Eu dizia eu que preciso do Senhor na minha vida. E ali, nessa luta, nessa tempestade, os meus outros 2 filhos ficaram em casa. Você imagina o meu coração com ela e preocupado com mais 2 em casa. Porque eu já falei aqui que a minha mãe morreu quando nasceu meu primeiro filho. Minha mãe morreu, eu tinha 22 anos. E eu não tinha mais mãe. E quem tem mãe, tem tudo. Uma mãe, ela vira do avesso para cuidar de um filho. Ainda mais de neto. E minha mãe não iria me deixar só. Mas Deus também não me deixou só. Ele estava comigo o tempo todo. E quando eu voltei para o hospital pela segunda vez, irmãos, a doutora disse, você vai ficar aqui uns 6 meses. Logo, meu coração falou assim, meu Deus, é Ludmila e Wesley, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar aqui. Aí eu já estava orando, eu comecei a orar mais. Se eu estava evangelizando, eu comecei a evangelizar muito mais. E naquele quarto tinha entrado um jovem de 14 anos, que era gêmeos. E eles não conheciam Jesus. Então eu cantava para a Natália de 2 anos, e para evangelizar ele. E eu comecei a cantar, eu começava a ler a Bíblia, porque eu via que ele estava ali e estava me ouvindo. Então eu evangelizava. E aquele jovem, irmãos, ele estava com problema no esôfago. Ele estava muito ruim e ele aceitou Jesus. Ele foi batizado no hospital, mas ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus. A família dele, até o tempo que eu morava em São Paulo, eu ainda tinha contato com a família. Mas o Senhor Jesus recolheu aquele jovem para a glória de Deus. E a família dele, até quando eu tive contato, eles estavam firmes com Jesus. E aí, irmãos, eu voltei e comecei a evangelizar, eu evangelizava, e eu falei, meu Deus, se é 6 meses que o Senhor tem para mim aqui neste lugar, eu vou fazer 6 meses da tua obra neste lugar. Aí ela passou o dia todo internada, no outro dia ela fez um exame de esôfago, aí a doutora chegou e falou para mim assim, mãe, nós fizemos o exame de esôfago e nós vimos que a úlcera dela está fechada. Ela fechou como se fosse, ela fez assim, irmãos, ó, como se fosse isso aqui, ó, tá fechado assim, ó. Nós vamos fazer o seguinte, irmã, nós vamos tirar ela do soro, isso já tinha uma semana mais ou menos que eu estava ali. Nós vamos tirar ela do soro, se caso ela não vomitar, hoje nem amanhã, eu vou te dar alta. Porque nós vamos fazer uma outra endoscopia aqui e eu vou te dar alta. Aí vocês vão para casa. Isso era uma semana só que eu estava ali, evangelizando. Aí ela não vomitou e fomos para casa. Isso aí começou, tudo isso aí foi em fevereiro. Quando foi no mês de maio, no dia 6 de maio, ela teve alta. E eu em casa, eu até já testemunhei esse testemunho. Meus filhos orando para que eu largasse do vício do cigarro. E quando foi no dia 12
de maio de 1996, eu fui liberta do vício do cigarro. Foi o último cigarro. 98, irmãos. Ela nasceu em 96, ela já tinha 9 anos. Eu tenho um marido maravilhoso, que tem uma mente boa, e está sempre me ajudando aqui. E aí, irmãos, no dia 12 de maio foi o último cigarro que eu fumei. E quando eu voltei no médico, e a doutora foi abrir aquele exame da úlcera dela, e fez o exame da biópsia para ver como é que estava, e ela foi curada. Eu me lembro que eu dobrei meu joelho naquele corredor e eu comecei a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Todo mundo ficou olhando, alguns choravam, alguns glorificavam, alguns assustados. E ali, irmão, o Senhor Jesus curou ela. Irmãos, essa foi a última vez que eu saí dos caminhos do Senhor. De lá para cá, firme, firme. Aconteça o que acontecer, eu quero é Deus. Não largo Deus por nada deste mundo. Então, irmãos, esse é um outro testemunho que eu tenho para dizer. Que para Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. E muitas pessoas me ajudaram em oração. Muitas pessoas sofreram juntamente comigo. O meu padrinho sempre aparecia em casa com uma bonequinha de pano. Sempre, sempre ali por perto, procurando agradar, olhando a situação dela. E, irmãos, eu te digo que Deus, ele é maravilhoso. E o Senhor, por misericórdia, mais uma vez ele teve misericórdia de mim. Mais uma vez, o Senhor operou maravilhas. Hoje ela já está aí com 24 anos. Uma moça linda, saudável, abençoada, protegida, guardada, se batizou, louvado seja Deus. E que Deus possa continuar abençoando a minha casa, a minha família, a tua vida. E que Deus possa realizar milagres na tua vida. Porque Deus, se Ele prometeu algo na tua vida, irmãos, olha, eu costumo dizer que o Senhor nunca bate num filho. Ele sempre avisa. O Senhor, antes dele te acontecer qualquer coisa na tua vida, ele sempre vai estar te avisando. Ele avisa antes. Ele te dá oportunidade antes. Se o Senhor tem falado com você por esse testemunho, se você parou no meio do teu caminho por um motivo ou outro, eu te convido para voltar. Não deixe a situação se agravar, não, irmãos, porque Deus teve misericórdia de mim. E eu creio que Ele também vai ter misericórdia de você, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bom, Ele é bom o tempo todo. E que o nome do Senhor possa ser glorificado, porque o Senhor se importa assim conosco. O Senhor cuida assim de mim e de você todos os dias da nossa vida. E se nós cairmos 10 vezes, 20 vezes, Ele sempre vai estar por perto para nos estender a mão quando nós voltarmos para Ele. Que você venha estar firme com o Senhor. Não olhe as dificuldades. Porque se os seus olhos estiverem ligados em Deus, Deus nunca vai te entristecer. O Senhor sempre vai estar pronto para te ajudar. O Senhor sempre vai estar pronto para fazer coisas grandes na sua vida, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que nos dá oportunidade, é um Deus que nos ajuda. Quando nós clamamos, Ele sempre do alto céu, Ele ouve e responde com vitória, em nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã, vamos agradecer a Deus pela tua misericórdia que dura para sempre, em nome de Jesus. E nós vamos estar agora nesse momento passando para o meu esposo aí com um momento de reflexão, né? Então vamos ainda continuar aí com a palavra. Eu creio que Deus tem uma palavra ainda para o teu coração e que você possa, esse é um voto que eu tenho diante do Senhor, de estar testemunhando, irmãos. Ele disse que enquanto eu viver, que eu iria estar falando da grandeza do poder de Deus, né? Então, como os médicos disseram para mim, que a Natália só ia poder fazer uma cirurgia depois que ela tivesse uns 16 anos. Que enquanto ela fosse daquela idade, novinha, indebilitada,
né? Que ela é só poder fazer, mas o Senhor, que é o nosso médico por excelência, curou ela por misericórdia. Não porque eu mereço, eu não sou merecedora de nada, mas é porque Deus nos ama. Ele se importa assim conosco, em nome de Jesus. Então, momento de reflexão com o nosso irmão José Carlos. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. A palavra hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 28. Aqueles que puderem abrir suas Bíblias, vamos fazer a leitura. Então Jesus previu-os: quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podeis tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois a descendência de Abraão. Entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentre vós. E eu falo do que tenho visto como meu pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus o corrigiu: se fosse filho de Abraão, vós faríeis a obra de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar-me, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então asseveraram: nós não nascemos de fornicação. Nós temos um só pai, Deus. Então, essa parte aqui é interessante, né? Eu creio que a grande maioria já decorou esse versículo 32 do Evangelho de João, né? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então, aqui a gente vê que Jesus está conversando lá com o povo dele, com os judeus. Só que os judeus não criam. Alguns criam em Jesus, outros não. Então, eles fazem questão de dizer que são filhos de Abraão. Ainda a gente vê aqui nesse último versículo que eu li, eles falam assim: nós não nascemos da fornicação. Por quê? Por que fornicação? Então a gente vê que o Filho do Homem, ele veio. Então, a verdade aqui, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Então Jesus, lá na formação do mundo, ele estava. Ele veio para os pecadores, veio para nós, né? Para a redenção nossa. E ele virá, em breve virá.
Então, a gente vê como é importante nós conhecermos o Evangelho, né? O Evangelho de João. João foi um discípulo que estava bem próximo de Jesus, é um dos que estava sempre ali do lado de Jesus. Então, ele transmite aqui aqui nas Escrituras, né, aquilo que ele teve, os contatos que ele teve. E aqui a gente vê que os judeus estavam já se preparando para crucificar Jesus, para entregar Jesus. E a gente vê que eles dão bastante ênfase. Somos descendência de Abraão. Jamais somos escravos de ninguém. Vamos pensar um pouco. Eles falam que jamais foram escravos de ninguém. Foram ou não foram escravos? Vamos lembrar um pouco da história? Então aí Abraão teve lá, vou sintetizar essa história. Abraão, quando Deus prometeu para ele seria pai de multidões, de nações, ele já estava com uma certa idade, já tinha uns 75 anos, né? A mulher dele também já era de idade, né? Já tinha uma certa idade, uma idade avançada. E ela, além disso, ela tinha um problema, que não podia gerar um filho. Aí então, Abraão ele tinha que sair de volta da parentela dele. Então, ele tinha lá o pai dele, tinha os irmãos, os sobrinhos, os pastores, né, que trabalhavam, que cuidavam dos animais dele. Então, o pai de Abraão morreu. Então, Abraão saiu lá do meio da parentela. Ele saiu e levou lá o seu sobrinho, Ló. No caminho lá, em determinado momento, já tinha recebido a promessa de Deus. Mas aí aconteceu um imprevisto. A mulher de Abraão, a Sara, ela resolveu querer ajudar a Deus. Então, coloca na nossa cabeça, a gente tem que colocar na nossa cabeça, nós não temos condições de ajudar a Deus. Ele sim nos ajuda, nós não. O que ela fez? Ela viu que ela não podia ter filho. Abraão já era velho. O que ela fez? Pegou lá a escrava que ela tinha, a Agar, né? Deixou com Abraão. Abraão dormiu com ela, passou um tempo, nasceu um filho. Mas esse filho não é o filho que Deus prometia para ele, não é o filho da promessa. Então, nasceu lá Ismael. Aí passou um bom tempo, aí Deus, falando com ele de novo, disse que ele ia ser pai de multidões, que ele teria um filho com a mulher dele, com a Sara. Dito feito, passou um tempo, nasceu. Houve um milagre da parte de Deus, e nasceu Isaac. E aí vai a história. A história é muito bonita mesmo. E a gente vê que Abraão não era igual a esses judeus aqui que falam que era filho dele. Abraão, ele era uma pessoa justa. E ele era tão justo que a gente chegou, quando ele saiu da terra dele, ele e o sobrinho dele, Ló, chegou a um determinado lugar, e o Ló olhou para um lado, Abraão para o outro. Ele falou para Ló, se você escolher aquele lado, eu vou para o outro. Ló olhou um lado, provavelmente um lado que as coisas eram bonitas, as gramas, tinha assim, pasto, aquela coisa toda, né? Encheu os olhos de Ló, Ló falou, não, vou para cá. Então Abraão foi para lá. E aí a gente viu o que aconteceu, né? A destruição da família de Ló. Então, aí passou um tempo, veio Isaac, passou um tempo, veio lá os filhos de Isaac, Jacó, Esaú. O Jacó, ele fez aquela tramóia, pegou a primogenitura, porque lá, naquela época, o filho mais velho é que ficava com a herança, é o que tomava conta de tudo. Jacó não era o mais velho, eles eram gêmeos, mas lá no nascimento, lá, grudou lá na perna do irmão e fez lá uma trapaça, né? Aí Jacó, já estamos em Jacó, né? Isso tudo para eu falar para vocês que o judeu foi escravo, sim. Foi escravo dos egípcios, né? Aí na família de Jacó teve lá os seus filhos. Jacó também foi escravo lá. O tio dele, Labão, enrolou ele
umas 2, 3 vezes. Moral da história. Aí, na família de Jacó, os irmãos, tinha irmão de uma mulher, de outro, né? Mas Jacó gostava assim, tinha um apreço maior por José. E José, ele tinha uma visão, ele via, tinha visão e falava para o pai, falava para o irmão, né? De modo que isso gerou uma confusão ali entre os irmãos. E tiraram José do meio. Aí José lá sofreu, né? Nem vou me prolongar muito, porque o vídeo fica meio extenso e de repente pode travar também, né? E a gente vê que José, ele foi governador no Egito, né? Ele tinha uma sabedoria incrível, Deus estava com ele. E ali veio a fome. Veio a fome, aí o Jacó desceu para o Egito. 70 pessoas, né? A comitiva lá de Jacó, seus filhos, lá, suas mulheres lá desceram para o Egito em 70. Passou um tempo, desceram em 70, aí morreu José, morreu o faraó e, moral da história, aquele povo se tornou escravo. Então, eles foram escravos sim. Eles foram escravos. Então, aqui a gente vê que eles dizem que não foram escravos. E Jesus, ele fala aqui, e eles responderam, somos descendência de Abraão, jamais. O que quer dizer jamais? Que nunca, jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Aí Jesus explicou de novo, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é o escravo do pecado. Isso serve para nós também. Nós, todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos em alguma coisa. Não adianta falar que não, porque todos nós cometemos pecado. Pecados com mais gravidade, menos gravidade. Pecados nem sempre é quando você toca ou pega alguma coisa, mas também no pensamento. Você viu você percebeu, você fez assim menção de alguma coisa em pensamento, também é pecado. Então, a gente tem que ter a sinceridade com nós mesmos e pedir perdão daquele ato falho que nós cometemos. Pai, erramos por isso e pede perdão para Deus. E vai continuando, e a vida vai. E a gente vê que Jesus ainda retruca, que diz assim, eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais me matar. Então eles, os judeus, alguma parte deles não aceitavam que Jesus era o Messias. Jesus, ele tinha vindo. Eles esperavam o Messias, o libertador, eles esperavam que era um homem de guerra, né? Que ia guerrear contra o opressor da época, que era o Império Romano. Mas veio Jesus, né? Jesus, ele pregava o amor. Ele ensinava ali os seus discípulos, mas ele ensinava com autoridade. Era um professor de excelência. Até eu gostaria de aprender assim, diretamente do mestre. E ele não se intitulava, ele não pegava o rótulo de mestre. Em determinada época alguém falou, bom mestre. Ele falou, não. Bom é somente Deus, o Pai. E a gente vê, a gente aprende com isso, a gente pode tirar uma lição de vida praticando, lendo o Evangelho. A gente vê que Jesus, lá na formação do mundo, ele estava lá. Depois ele veio para nos resgatar e ele voltará para nos levar. Mas para isso, nós temos que dia a dia estar em comunhão, buscando Ele, fazendo as coisas corretas, obedecendo. Obedecer, você começa ali obedecendo seu pai e sua mãe. É um mandamento que Moisés recebeu da parte do Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. Então é um mandamento, é uma ordem, né? Você tem que obedecer. Obedecer o pai e mãe, você tem que obedecer as autoridades que estão aí, elas são constituídas, mas você vai falar, mas aquela autoridade, aquele governante, aquele
prefeito, aquele delegado, eles são cruéis, eles fazem coisas que, né? Mas tudo bem, eles estão lá. Deus o colocou ali. O que eles passarem de excesso do que eles fizerem, eles vão pagar. Lembra que outro dia eu falei que tem o tribunal, a gente vai se apresentar no tribunal de Cristo? Ali vai estar tudo relatado. E muitas vezes a gente vê pessoas aí, né, pastores, autoridades eclesiásticas, falam, não, irmão, você determina a sua cura. Não, você não determina, você vai determinar para Deus? Oh Deus, eu determino? Não. Ele cura você se ele quiser, ele te faz alguma coisa se ele quiser, se ele não quiser, ele não faz. Nós estamos abaixo, nós estamos muito abaixo. Deus está muito acima de nós. Então nós temos que se curvar sim a Deus. Temos que buscar, nós precisamos dele. Somente ele é que pode nos ajudar no dia a dia. Então a gente vê que muitas vezes a gente ouve isso, né? Que basta determinar. Não, você determina. Não tem como você determinar com autoridade. Com autoridade terrena. Imagina agora com autoridade espiritual, pelo Pai Celeste. Então a gente vê que Jesus, ele ensinava, ele não quer assim ter adeptos, ele quer fazer discípulos. Ele quer que você seja um discípulo dele. Quem que é um discípulo? Um discípulo é aquele que vai propagar, que vai cumprir o ID. Ele não quer assim, você está numa comunidade, numa igreja, você é um membro, você fica sentadinho lá. Ele não quer que você fique sentadinho ali só ouvindo. Ele quer que você ouve e pratica. E pratica também. E fala das boas obras que ele faz. Então, esse é Jesus. E somente ele cura, ele sara, ele concede. A palavra de Deus diz que tudo que a gente pedir, e se tiver de consonância com o pedido, o pedido estiver extrapolando, ele concede. Desde que as coisas que você peça é coisa que vai te ajudar no seu caminhar, não seja coisa para prejudicar o seu irmão. Isso acontece. Deus, ele é justo. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu sou justo. Não, justo é Deus, ele é justo, ele é misericordioso, ele sabe o que você necessita, do que você precisa. Então, a gente tem que estar debaixo do que ele determina. Deus determina, nós não determinamos. E todo que comete pecado é escravo do pecado. Talvez algum de vocês não vai concordar com o que eu estou falando, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus disse isso lá para o povo dele, para os judeus. Então, a gente tem que evitar, tem que fazer o que é correto. E um versículo aqui importante, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não são de Deus. Então, Jesus falou isso no versículo 47. Hoje também é assim, né? Nós estamos aqui, eu e a Olinda, nós estamos falando de Deus. A Olinda relatou aqui um milagre que teve da parte de Deus, a nossa filha número 3, na 03, né? Ela nasceu, teve aquele problema seríssimo, com 2 anos, e ali foi uma cura. Essa cura foi de Deus, foi Jesus, né? Você vê que ela relatou que a Olinda, ela desobedeceu. Ela deixou incrustar uma coisa no coração dela. E a consequência é terrível. Tem uma parte na Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte. E muitas das vezes não é a morte física. Pode ser a morte espiritual, que é pior. Mas Jesus, ele dá uma oportunidade. Foi dada essa oportunidade. Esse milagre aconteceu. Eu presenciei.
eu também estava fora dos caminhos do Senhor. Mas na hora que eu vi que a coisa estava terrível, eu pedi a oração para todo mundo. Eu trabalhava num cartório em Itacoaxetuba, os colegas lá do cartório deviam falar, pô, esse Zé Carlos é terrível. Então eu pedia para um, para outro, para um. E toda vez que eu ia visitá-las no hospital, eu ia 2, 3 vezes por semana, né? Porque de Itacoaxetuba para o Hospital do Servidor Público é uma caminhada, é longe, né? Aí eu levava na bolsa, levava roupa e maço de cigarro, que ela fumava. E lá onde ela estava não tinha condições de sair na rua para comprar cigarro. Mas Deus, ele fez uma obra. Quando Deus faz uma cura, faz uma obra, ele faz por completo. Ele não faz a metade. O nosso inimigo também, ele faz também. Ele cura, ele faz prodígio. E a palavra de Deus diz que até os prodígios que ele faz, ele pode levar os eleitos para a parte de Deus. Então, quando a cura é da parte do Senhor, Deus, ele cura se ele quiser, ele não tem a obrigação de curar, mas se ele achar que você deve ser curado, ele cura. E quando ele faz isso, ele faz por completo, não fica aba, não fica brecha, não fica nada, ele faz isso. A gente aqui é testemunha viva. Então, de modo que nós devemos buscar o Senhor, colocar toda aquela pendência que você tem, os problemas que você tem, seja financeiro, seja saúde, seja o que for, relacionamento, ponha na mão de Deus, ore para Deus, e Deus, ele vai dar a solução. Nós temos que ser dependentes de Deus, não independente, dependente, nós temos que depender deles, porque somente Ele é que pode nos ajudar. Então essas são as palavras para o dia de hoje. Esperamos que vocês, mais tarde, podem pegar a Bíblia, dar uma lida, ler antes, ver depois. Então, a gente, quando menciona aqui, a gente não sai da palavra, né? Não tem assim invenção, é coisa que está na Bíblia. Talvez a escrita, a tradução da sua Bíblia é um pouco diferente. A minha é King James, né? É mais voltada para o inglês. Mas as outras vai falar a mesma coisa. Talvez com algumas outras palavras, mas a mesma coisa. Então vamos orar para encerrar. Então você coloca aí tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa no dia de hoje, né, da providência da parte de Deus. Vamos orar. Eu orando daqui, você daí, nós juntamos com a nossa comunhão. Deus, ele pode resolver o seu problema. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de estar falando um pouquinho da sua palavra, Pai. Ó, Pai, abençoe cada vida, Pai, cada vida que está vendo esse programa, cada vida que está ouvindo esse programa, Pai. Ó, que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa nos corações, Pai. Talvez, Pai, alguém está precisando de uma cura, de um remédio da parte do Senhor, Pai. Alguém que está com problema nas finanças, Pai, que está com problema aí nessa quarentena, que está aí com uma situação meio difícil, bem difícil, somente o Senhor pode ajudar, Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos e te agradecemos desde já, Pai. Aqueles, Pai, que estão fazendo a oração comigo, Pai, que estão com fé, com convicção de que receberão esse milagre da parte do Senhor, eu digo amém. Que a paz esteja com todos e vocês possam ter aí um bom fim de semana na presença do Senhor. E não esqueçam de orar, de buscar o Senhor. Somente Ele pode te ajudar. Ninguém mais. Somente Deus pode te ajudar nesse momento difícil que nós estamos passando. Fiquem todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém?